Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Tudo certo? Mais um vídeo do R-City no ar. Vídeo falando sobre esse início de Campeonato Paulista. Ontem falamos sobre o Palmeiras, que venceu a Portuguesa na estreia do Paulistão. Entrou com uma equipe mista, mas mesmo assim foi muito superior à Portuguesa e venceu. Hoje o assunto é Corinthians. Corinthians viaja até Bragança Paulista e lá no Nabizão enfrenta o Red Bull Bragantino, equipe mandante da noite de hoje. Confronto é às 19 horas e 30 minutos. Jogo difícil para o Corinthians, jogo de Série A. Confronto complicado. Corinthians e Bragantino iniciam a temporada nesse duelo bem difícil. Red Bull Bragantino que teve uma temporada de 2024 muito instável. Corinthians teve boa parte do ano momentos irregulares, momentos abaixo do esperado, porém teve um fim de ano muito bom, uma sequência muito grande de vitórias que levou o Corinthians para pré-Libertadores. Mas por muito tempo o Corinthians lutou contra o rebaixamento, assim como o Bragantino lutou na temporada passada. A possibilidade para a partida de hoje, antes de dar sequência, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, tá bom? E fortalecerem o trabalho do R-City, tá bom? Muito obrigado aí para você que é novo no canal e você que já é da casa, muito obrigado pela companhia. O Corinthians ele entra em campo hoje com uma equipe mista, a grande tendência é essa. A ideia do Ramon Dias é ter uma preparação melhor dos seus atletas titulares nesse início de temporada. O foco do Corinthians é a pré-Libertadores. A pré-Libertadores começa no dia 19 de fevereiro para o Corinthians, então o Ramon Dias ele quer preparar muito bem fisicamente o seu elenco para a principal competição do Corinthians na temporada, que é a Libertadores. O Corinthians está de volta na Libertadores e quer fazer uma campanha digna, quer o primeiro passo é ir para a fase de grupos, né, passar dessa fase de pré-Libertadores. Então, a preparação precisa ser muito forte, muito importante esse início de ano para o Corinthians, que pode fazer toda a diferença para a sequência da temporada. Mesmo se o Corinthians não entrasse com um time reserva, Breno Bidon e Garro não jogariam. Ambos estão cortados por conta. O Breno Bidon está na seleção sub-20, então está fora aí das primeiras partidas do Campeonato Paulista. E o meio argentino Garro, que se envolveu em polêmica aí no início do ano, lá na Argentina, ele está em recuperação de lesão, está fazendo um tratamento no joelho e também é peça fora aí dos planos do Ramon Dias, pelo menos para as primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Falando do Red Bull Bragantino, o Red Bull teve um ano muito instável. O Red Bull Bragantino ele se livrou da zona do rebaixamento na última rodada aí do Campeonato Brasileiro do ano passado e busca uma temporada melhor. Trouxe reforços, que a gente já vai citar, mas vem buscando ter um ano de 2025 sem grandes emoções, assim como foi em 2024. O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro em sétimo lugar com 56 pontos. Em vários momentos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ficou em 18º, então ter chegado na sétima colocação, a arrancada que o Corinthians fez no fim do ano, foi motivo para comemorar, motivo para acreditar em um 2025 melhor, porque foi nítida a evolução do Corinthians ali de setembro para frente. Mesmo o Corinthians chegando na semifinal de Copa do Brasil, de Sul-Americana, o futebol não era um futebol que agradava, não era um futebol que convencia. Depois das eliminações nas Copas, o Corinthians subiu muito seu nível de rendimento dentro de campo e terminou o ano convencendo e trazendo expectativas de dias melhores para sua torcida. Já o Massa Bruta não foi da mesma forma. O fim de ano foi melancólico, mas no fim das contas, o Red Bull Bragantino acabou se livrando da zona de rebaixamento. Terminou em 16º, ali na beira do abismo, com 44 pontos.
a margem de segurança que todo mundo cita que precisa fazer para não cair é 45. O Red Bull Bragantino teve sorte porque esse ano a nota de corte acabou sendo mais baixa e mesmo com 44 pontos, uma pontuação muito baixa, o Red Bull Bragantino segue na elite do Campeonato Brasileiro. Pelo péssimo ano que fez o Red Bull Bragantino, reforços eram praticamente uma obrigação da equipe de Bragança Paulista. E chegaram, né? Lucas Barbosa e Santos, o Isidro Pita, ex-Cuiabá, Fernando e Guzmán Rodrigues são novidades aí no elenco do Bragantino para o Paulistão e para o Campeonato Brasileiro desse ano. O retrospecto recente desse confronto aí, confronto de Série A, né, no Campeonato Paulista, na estreia das duas equipes, é de vantagem do Red Bull Bragantino. Nas últimas 5 vitórias, o Bragantino venceu 3, empatou 1 e o Corinthians venceu apenas uma partida. O último jogo das equipes foi no dia 20 de agosto, pelas oitavas de final da Sul-Americana. O Bragantino venceu por 2-1 na Neoquímica Arena, porém, o Corinthians, nas penalidades, garantiu a classificação para as quartas de final da Sul-Americana. Então é um misto aí, né? O Corinthians perdeu, mas, no fim das contas, quem sorriu foi o time do povo com a classificação e teve essa sobrevida na competição sul-americana. Então, é um confronto que recentemente o Bragantino vem dando muito trabalho para o Corinthians. Eu não tenho dúvida alguma que o jogo de hoje será muito difícil. Direi até que o Bragantino tem um leve favoritismo, mas a gente já explica o porquê, tá bom? Provável Corinthians para hoje é com Donelli, Léo Maná, Kaká, Félix Torres e Hugo. José Martínez, Alex Santana, Charles e Thales Magno, Romero e Hector Hernandes completam a equipe de Ramon Dias. Pelo lado do Bragantino, Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba. Jadson, Lucas Evangelista, John e Lucas Barbosa. Novidade já no Bragantino. Isidro Pita, outra novidade, e Eduardo Sacha completam o time do Fernando Seabra, treinador aí do Massa Bruta para 2025. Então, Corinthians praticamente todo reserva, né? Romero reserva, Hector Hernandes reserva, Thales Magno reserva, Charles, Alex Santana foi titular por uma parte da temporada, depois da lesão não conseguiu voltar. Hugo reserva, Félix Torres, Kaká, Léo Maná, Matheus Donelli, praticamente o time inteiro. Minha dúvida de titular do ano passado é o José Martínez e o Alex Santana, essa dupla de volantes aí que por muitas vezes foram titulares, mas oscilaram entre reservas e titulares. Então, é um time muito mexido. O Corinthians está focando aí na pré-Libertadores, está focando na parte física e claramente vai deixando o Paulista de lado, pelo menos nessas primeiras rodadas. Acho certo, acho justo, acho que início de temporada precisa ter, né, uma pré-temporada bem feita, principalmente para o Corinthians que vai disputar várias competições, é diferente do Bragantino. O Bragantino tem o Brasileirão, tem o Paulista e tem a Copa do Brasil. O Corinthians tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileiro, tem Paulista, uma competição a mais no calendário faz muita diferença. Então, sendo assim, eu acho que é uma escolha acertada do Ramon Dias, pensando numa Libertadores que para o Corinthians começa muito cedo esse ano, precisa estar com jogadores na ponta dos cascos já em fevereiro, para não ter grandes sustos na pré-Libertadores, como já teve em outras épocas, né? Tolima, que o diga, né, contra o Corinthians. E o Red Bull Bragantino vem com sua força máxima, claramente são os jogadores aí que certamente em 2025 serão titulares do Red Bull Bragantino. Óbvio que vai ter uma modificação ou outra no decorrer da temporada, mas a base, o esqueleto para o Bragantino em 2025 é esse. Então o Bragantino vem com força máxima e dentro da sua casa. Na minha opinião, isso leva o favoritismo para o Bragantino. Como eu disse na partida de ontem, eu falo hoje também. Vai ser um jogo feio, vai ser um jogo muito complicado, porque as equipes estão totalmente sem ritmo de jogo. Mais de um mês sem jogar uma partida oficial,
recém voltaram de férias, então tudo isso faz muita diferença. Porém, eu acredito em um leve favoritismo do Red Bull Bragantino. Com todas essas informações, com todas essas possibilidades nas escalações na partida de hoje, eu acho que o Massa Bruta leva a melhor lá no Nabizão. Qual que é a sua opinião para a partida de hoje? Comente aqui seu placar, tá bom? Quero saber sua opinião. Deixa o like no vídeo se gostou, se inscreva no canal e ajude o R-City a crescer ainda mais no YouTube, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!